A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, tesouro em vasos de barro. E para reflexão eu quero aqui estar meditando em um texto bíblico que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja só que coisa fascinante é a intenção de Paulo em esclarecer algo precioso, fundamental para a igreja de Corinto. A preocupação de Paulo é que a igreja de Corinto não viesse se exaltar, se vangloriar de algumas atuações. Você percebe que a igreja de Corintos ela é uma igreja muito, dizendo assim, requisitada em dons espirituais. E Paulo então agora está escrevendo na segunda carta para eles, no capítulo 4, que a excelência do poder de Deus foi colocada em vasos de barro. Que vasos de barro são esses? Somos nós. A Bíblia vai dizer categoricamente que nós somos o vaso na mão do oleiro. E a Bíblia diz que nós não somos vasos preciosos, nós somos vasos de barro. Por que o apóstolo escreve e o Senhor disse através da boca do profeta Jeremias que a nação de Israel, que o povo de Israel era como se fosse um vaso na mão do oleiro? Qual é a intenção de Deus nos esclarecer que nós somos vasos de barro e não de ouro, de prata e de pedras preciosas? Nós poderíamos falar muito sobre apenas a matéria do vaso de barro. Porém, eu quero apenas enfatizar sobre a questão por que Deus nos classifica e nos coloca na condição de sermos matérias de barro. Primeiro, o homem foi feito do pó da terra. O pó da terra é algo praticamente insignificante. Deus poderia ter criado o homem, creio eu, de ouro, de prata, de pedras preciosas? Sim. Poderia ter feito o homem com um grande cosmo. Só que Deus, quando cria o homem, Deus cria o homem de algo simples. Algo que estava bem próximo. Deus fez o homem do pó da terra e sopra no homem o primeiro tesouro, chamado vida. Até o presente momento, quando o homem era apenas um boneco, o homem não tinha a excelência do poder de Deus, que é a vida. Então ele sopra sobre aquele boneco a vida e ele começa a ter agora a excelência do poder de Deus. E a excelência do poder de Deus é a vida. Não tem quem possa comprar, dar a vida. Somente Deus. Dele vem o fôlego de vida e para ele retorna. Assim é, segundo as Escrituras Sagradas. Agora, por que o apóstolo agora está escrevendo à igreja que nós deveríamos entender que o tesouro está no vaso de barro? E o poder, o resplendor do trabalhar desse conjunto entre barro, vaso e tesouro, o que ele quer explicar? Ele está querendo dizer para a igreja que a igreja não devia se vangloriar e nem se gloriar naquilo que estava fazendo, carregando, atuando ou agindo no mundo espiritual. Ele está dizendo para a igreja de Corinto que eles não deveriam se vangloriar, porém entender que o tesouro é de Deus e nós somos apenas o depósito de Deus. É aqui que eu começo a falar um pouquinho sobre essa questão de tesouro e o vaso de barro. Deus hoje está colocando na sua vida um tesouro. De repente você canta, de repente você prega, de repente você ora, de repente você tem uma felicidade, uma satisfação muito grande. E eu quero que você entenda
que esse tesouro que Deus colocou em sua vida é para que você não se vanglorie, mas para que você entenda que por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Se você hoje, filho, prega, canta, ora, tem um dom, um talento, exalte, glorifique a Deus. Nós, quando fazemos alguma coisa no mundo espiritual, isso não flui de nós. A matéria humana não tem capacidade nenhuma para florescer espiritualidade. Isso vem de Deus. Isso vem do Espírito de Deus. Então a Ele seja a honra, a glória e o louvor. O vaso de barro, ele não tem valor, vazio. Mas quando tem um tesouro nele, ele passa a ter valor. O vaso de barro, ele é simples, ele é desprezado. Mas quando tem algo, o conteúdo, ele se torna precioso. Você é precioso não porque você é, mas porque você tem a excelência do poder de Deus. Deus abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. Lembre sempre, vida com Cristo.